coisa que eu poderia ter pensado. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre os seres espirituais, os seres caídos. E antes de começar, vamos orar. Querido Pai, minha oração está muito simples. Ajude-me para ensinar bem neste assunto, de uma forma que somente o Senhor receba a honra e a glória. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Semana passada, o Willing tratou o assunto dos ministérios dos anjos. Mas antes disso, eu tinha começado a examinar, pensar sobre o Satanás. Primeiro, nós falamos sobre sua realidade. Todas as Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e também muitos autores do Novo Testamento e alguns autores do Velho Testamento, confirmaram que Satanás não é figura, ele não é um símbolo, ele é pessoa, um anjo caído em rebeldia contra Deus. Também nós vimos sua personalidade, ele é muito inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade, ele é pessoa. Nós vimos sua natureza, sendo anjo, ele é um ser espiritual. Mas também ele não pode ser em muitos lugares num só momento, ele é limitado em termos de seu espaço, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Ele é um ser espiritual, mas um ser limitado como todos os seres. Nós pensamos um pouco sobre sua queda. Eu acho que sua queda aconteceu antes de Gênesis, antes que Deus criou o homem, mas ele já estava pronto para atacar o homem criado na imagem de Deus. Nós consideramos Isaías 14, 12 a 15, que eu considero a história da queda de Satanás. O pecado dele, quando ele era um anjo perfeito, criado por Deus. Gente, Deus criou essa pessoa. Mas ele criou com livre-arbítrio, porque Deus não quer robôs louvando ele, ele quer pessoas, sejam anjos, sejam o ser humano, louvando, cultuando e servindo a ele, porque nós reconhecemos que ele é bom e digno de ser servido. Mas Satanás, ele queria ser igual com Deus, ser superior seria impossível, né? Não pode ser mais perfeito do que perfeito. Além da gramática português, tem mais que perfeito. Mas, em geral, não tem mais que perfeito quando fala em Deus. E também, nós não pensamos, mas 1 Timóteo, para o pastor jovem não cair no pecado do diabo. Qual é o pecado do jovem pastor? Muitas vezes ele se confunde com Deus. E em vez de pregar a palavra de Deus, ele começa a impor suas próprias ideias. E quando ele está impondo suas ideias e não ensinando a palavra, ele quer tomar o lugar de Deus nas vidas das pessoas. Então, o pecado do diabo era sua arrogância. Nós pensamos os seus nomes: Satanás, o diabo, o maligno, o tentador, grande dragão. E, gente, nós vamos colocar, provavelmente amanhã, a apostila relacionada com essa matéria. Está tudo pronto. Então, você pode baixar, provavelmente, o PDF de 78 páginas, com bastante mais coisa do que eu tenho tempo para apresentar aqui. Mas os versículos que tratam destes nomes estão na apostila. Sua habitação, e assim que nós começamos hoje. Primeiro, Satanás tem livre acesso à terra. Jó 1,6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Pergunta que a esposa sempre faz do marido, né? E aqui, marido, é uma boa resposta. Andando na terra. Quer dizer, ele não queria responder. Passeando, fazendo coisa. Mas, gente, nós encontramos, por exemplo, em trechos assim, que o relacionamento entre Deus e os anjos santos
E os anjos caídos, inclusive Satanás, é meio esquisito. Satanás tem acesso, vamos ver, até a sala do trono de Deus, quando for convidado. Mas é aqui, andando na terra, mas com acesso livre, quando permitido, para entrar no céu. Ele tem acesso ao primeiro céu. O que eu queria dizer pelo primeiro céu? A Bíblia divide entre primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é nossa atmosfera. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Até nossa atmosfera está infectada com a presença do mal. Não somente em São Paulo, em todo o mundo. Livre acesso ao segundo céu. O segundo céu é a região das estrelas. É claro que é muito grande. Trilhões e trilhões de quilômetros. Tudo que cabe na mão de Deus. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa frase é bem interessante, porque em Efésios capítulo 1, quem está entronizado nas regiões celestiais? Jesus. E lá também são eles, nas regiões celestiais. Mas também está permitido acesso ao terceiro céu. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Zacarias 3. Satanás está na presença de Deus acusando o sumo sacerdote. A ideia é que Satanás está no céu de Deus, neste momento, diante do trono dele, acusando a gente. Você acha que está pecando em particular? E Satanás está dizendo: está vendo o que o menino está fazendo? Mas graças a Deus não é só ele que está diante do trono de Deus, né? É por isso que Jesus vive para sempre fazendo intercessão por nós. Ele é nosso advogado ao lado de nosso adversário. Mas os dois na presença de Deus. Sua habitação, ele pode invadir os corpos humanos. Lucas 22:3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. E que tal Atos 5:3? Então perguntou Pedro: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? E nós vamos ver isso no segundo período. Essa palavra encher, plerao, é exatamente a mesma palavra usada do enchimento do Espírito Santo. E tem pessoas que querem negar que o Ananias era crente por causa disso. Mas aqui nós temos um crente, porque sabemos que ele é crente. Morreu. O castigo que Deus impõe em cima dos seus filhos que lhe desobedecem. E também sua esposa. E pense no pecado deles. Nós temos feito muito pior que isso, e até na igreja, né? Mas Satanás encheu o coração dele, do mesmo jeito que o Espírito Santo deveria encher. Seus poderes. Ele tem poder sobre os outros seres espirituais. Ele tem poder sobre os outros anjos caídos. Satanás e seus anjos. Ele tem poder sobre os demônios. Ele é chamado o príncipe dos demônios.
E muitas vezes, quando fala num versículo que é o demônio que fez alguma coisa, alguns versículos depois, também é atribuído a Satanás. O demônio estava seguindo as ordens do seu chefe. Ele tem poder sobre os alimentos. Se lembra a história de Jó? E a tempestade que Satanás lançou contra a casa dos filhos de Jó, o relâmpago que matou todos os rebanhos de ovelhas de Jó. Satanás tem habilidade para controlar o tempo, porque o mundo jaz no colo do maligno. Adão, quando pecou, entregou as chaves para Satanás. Ele tem poder sobre os governos do mundo. Em Daniel e também Apocalipse, o grande dragão aqui na terra, que representa o governo, reflete o grande dragão que está no céu. O que faz sua cabeça lá no céu, seu corpo faz aqui na terra. Também quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, se lembra o que ele falou? Todos estes reinos são meus. Eu tenho o direito de dar para quem que eu quero. Se lembra o príncipe de Pérsia? Quando Gabriel estava querendo entregar a mensagem para Daniel, o príncipe da Pérsia estava atrapalhando, inibindo a vinda de Daniel, e não era um homem não. O príncipe de Tiro, o príncipe de Babilônia. Em Pérgamo, na época de Paulo, era onde o trono de Satanás estava colocado. Então, os governos estão na mão dele. Também ele pode afligir a humanidade. Gênesis 4. Cuidado, Caim. O pecado jaz na porta e quer dominar você. Mas ele não prestou ouvidos a Deus e matou seu irmão. Mas a Bíblia fala que o autor do ato era Satanás, que é assassino desde o início. Está usando a figura de pecado como se fosse pessoa, mas essa palavra pecado representa o diabo. E encontramos a mesma coisa em Romanos 6. Se você, crente, entregar os membros dos seus corpos ao pecado, você se torna o escravo do pecado. O diabo nem aparece no livro de Romanos, em termos de pessoa. Mas o pecado é uma maneira onde Satanás está controlando o mundo inteiro. E também a morte espiritual, quando ele provocou o rompimento entre Deus e Adão, rompimento de comunhão. Até com crente ele rompe nossa comunhão com Deus através do pecado. E Hebreus 2 fala que o mundo inteiro fica sujeito a ele por causa de medo da morte física. Ele cria terrores em nossos corações por causa da morte física. Enquanto, conforme Gênesis 3, Deus afastou o homem da árvore da vida como cura, para que o homem não estender sua mão e comer da árvore da vida e viver para sempre nos seus pecados. Deus afastou o homem porque sem a fruta da árvore da vida, aquela fruta teve uma química que prolongou, recuperou, sarou o corpo humano. Eu já pedi somente chupar uma semente só. Ele falou, não, você já tem muito metal no pescoço, isso não dá mais. Estou brincando. Gente, nossa morte não é motivo de medo. A morte física é finalmente eu vou escapar deste mundo decadente para estar com Deus esperando a ressurreição. O medo da morte vem do inimigo de nossas almas. O poder de doenças. Lucas 13. Então, esta mulher, uma filha de Abraão,
a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Satanás tem a habilidade de provocar as doenças físicas, o poder de influenciar os pensamentos de pessoas. Ele teve uma conversa aberta com Eva. Mas pense em Pedro. Pedro 16 é muito interessante, porque está ali que nós encontramos Pedro fazendo aquela confissão: tu és o Messias, o Filho de Deus. E a resposta de Jesus era: excelente, menino, mas você não chegou nessa conclusão sozinho, não. Isso foi revelado, colocado na sua mente através de Deus. E 4 versículos depois, Jesus estava explicando: eu vou morrer. E Pedro respondeu: pouca coisa, não, Senhor. Mas não era Pedro falando. O próprio Satanás tinha colocado na cabeça, e assim falando através da boca de Jesus, para atrapalhar a crucificação. Atos 5:3, já vimos, Satanás colocou no ele encheu o coração de Ananias com o propósito de mentir. Ele era capaz de controlar os pensamentos e emoções de Ananias. 2 Coríntios 4:3, mas se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Satanás é capaz de cegar a pessoa para não entender. Uma vez eu estava em Roraima e houve uma menina que participou da nossa igreja, e ela me pediu compartilhar o evangelho com sua mãe espírita. Sua mãe estava morrendo, doente, e os espíritas estavam chegando ali, fazendo banho de sal e não sei, a feitiçaria dos espíritas. E ela estava cada vez pior. Eu cheguei na casa dela e apresentei o evangelho, mas era como falar com um tijolo. Senhora, está me entendendo? Não. E no fim de apresentar o evangelho, eu orei em inglês. Father, in the name of the Lord Jesus Christ. E mandei um espírito de cegueira ir embora. Mudou por inteiro. Não somente ela entendeu perfeitamente o evangelho, ela aceitou Jesus e foi curada. Ele tem habilidade de tampar os olhos dos descrentes. Mas ele não tem poderes ilimitados. Está limitado no conhecimento. Ele não sabe quando Jesus vai voltar. Ele sabe que seus dias são curtos quando ele será lançado do céu para a terra. Oba, está acontecendo, está começando. Está limitado na presença. Ele pode estar num lugar só. Quando ele está prendido no abismo, no futuro, não é uma porção que está prendida, o resto está lá fora. Ele ocupa um só espaço. Pode estar na presença de Deus, pode estar no abismo, mas ele não pode estar em todo lugar. Através dos seus agentes, sua rede de espiões, certamente ele sabe de muita coisa, mas ele não sabe de tudo. Ele é incapaz de atacar a nova natureza. Existe confusão sobre isso em 1 João. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não faz pecado. No NVI não fala assim. Dá um jeitinho, porque isso cria confusão em nossas cabeças. Mas todo aquele que é nascido não faz pecado. Ele não acabou de escrever em 1 João 1
Quem fala que não peca é mentiroso. Mas tem que entender que em João, ele reconhece muito bem que nós temos duas naturezas. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele não está falando sobre a pessoa, ele está falando sobre o que nasceu de Deus. Sua natureza pecaminosa não pode pecar. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar. Está assim em grego. O NVI deu um jeitinho. Mas o grego fala, ele não pode pecar. Mas eu peco. Sim, sua natureza velha peca. Mas a nova natureza que vem do Espírito Santo, como pode pecar? 1 João 5,18, sabemos que tudo o que nascido de Deus não peca. Aquele que nasceu de Deus o protege. Agora tem uma trocadilha. Nós temos a natureza nova que peca. Desculpe. Nós temos a nova natureza que não peca. A nova natureza que não peca. Mas essa segunda, porque aquele que nasceu de Deus não somos nós. É o unigênito de Deus que está nos protegendo e o maligno não o atinge. Mas nós vamos ver que Satanás atinge a gente de muitas maneiras. Ele pode controlar nossos pensamentos, ele pode fechar os olhos de um crente. Até o crente pode ser entregue nas mãos de Satanás para discipliná-lo. Como é que ele não pode tocar na gente? Ele não pode tocar na nova natureza que Deus colocou dentro de você. Essa coisa está além do poder dele. É por isso que você não pode perder sua salvação. Ele não pode arrancar a nova natureza de você. Está protegido. Agora o resto é outra coisa. Ele não pode nos atacar sem a permissão de Deus. Pense em Jó. Ele pediu e Deus deu licença. Grande amigo, né? Amigo de Jó. Era Deus. Mas por quê? Porque Deus somente permite situações em nossas vidas, sabendo, 1 Coríntios 10, 13, que você tinha chegado à altura que você consegue derrotar essa tentação. É que Satanás tem que fazer plano de voo com Deus. Não, eu quero fazer assim, assim, assim. Qual o propósito? Para estes propósitos. Tudo bem, nessa circunstância você pode ganhar, eu posso ganhar. Vamos lá. As tentações são nossas oportunidades para demonstrar que nós confiamos em Deus. E Deus nunca vai permitir que Satanás jogar alguma coisa em cima de você que Deus não analisou e falou, não, ele tem condições. Fique à vontade. É como o gerente de um lutador de boxe. Aquele que está começando, o gerente dele vai colocar ele no ringue com Mike Tyson. Vai ser um massacre. Não, ele está arrumando lutas com alguém igual ou um pouco pior. E do mesmo jeito, Deus nunca vai deixar você entrar numa circunstância que Ele não sabe que você tem condições para vencer. Um relacionamento muito estranho entre Deus e Satanás, né? E também nos primeiros 5 selos de Apocalipse. Os primeiros 5 selos de Apocalipse não são a ira de Deus. A ira de Deus começa com o 7º selo. É Deus dando permissão para Satanás para fazer tudo o que ele queria fazer. Faz tempo que você queria lançar seu anticristo. Permitido. Faz tempo que você queria criar guerra à vontade. Permitido. Faz tempo que você queria matar o ser humano. Permitido. Faz tempo que você queria criar fome na terra. Permitido. Faz tempo que você queria matar meus servos. Fique à vontade.
Mas nada disso Satanás faz sem a permissão de Deus. E nós temos habilidade, através do poder de Deus, para derrotar seu poder. Efésios 6, armadura de Deus. Colocando aquela armadura, a gente fica firme, com o escudo da fé, para apagar as flechas. Tiago 4,7, resiste ele, e ele fugirá. 1 Pedro 5, Satanás está querendo devorar você. Se não fosse uma possibilidade, Pedro não teria falado nada. Então, mas fique tranquilo, não. Resiste firme na sua fé. Então, Satanás ataca sim, mas pela força do Espírito Santo e a intercessão de Jesus Cristo, você não tem desculpa. A Bíblia fala que, através de Deus, nós somos mais que capazes para resistir os ataques do inimigo. Porque você também tem livre-arbítrio. O problema com o descrente não é que ele não tem livre-arbítrio. Miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer não faço. Ele deseja fazer o bem, somente que ele não tem poder. Quantos viciados com álcool querem largar o álcool e não conseguem? São escravos. Mas através do Espírito Santo, nós temos condições. O futuro de Satanás. Primeiro, ser prendido no abismo. Apocalipse 22. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então nós temos vários nomes dele, num só versículo. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que solto? Para cumprir os planos de Deus. Para depois ser lançados na lagoa de fogo. Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu já expliquei. Por que lagoa de fogo? Porque os anjos que caíram foram associados com as estrelas. A estrela, gente, é somente uma lagoa de fogo. É uma grande lagoa de fogo. A Bíblia fala que a natureza dos anjos, Hebreus 1, é de fogo. Se você pegar Satanás e seus anjos e colocar numa lagoa de fogo, está somente prendendo o peixe e colocando no aquário. Você abusou sua liberdade e agora você vai ficar preso aqui. O problema, gente, é que nós fomos feitos para viver para sempre com Deus no paraíso, num corpo ressuscitado que não pode morrer. Mas podemos escolher. Você quer viver com Deus no paraíso ou no diabo, no ambiente dele? Escolhe a sua. E os idiotas que dizem para não, vou ficar com o diabo. Tudo bem, próxima vez que você está próximo do fogão, mete sua mão, somente alguns 5 minutos na chama, e veja muito bem se você gostar. Porque no seu corpo ressuscitado, vai ser mais intenso ainda. Mas Deus tem decretado que no fim, Satanás e todos que seguiram ele na rebeldia vão perder suas moradias nas regiões celestiais e serão prendidos num espaço adequado para eles, uma prisão adequada para eles. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, e a questão é Satanás aqui ou os dois homens
o besta e o falso profeta. Serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E os outros anjos caídos? Quando caíram? A queda original estava na antiguidade. Opinião minha. Antes que Deus criou este mundo. Antes que Ele formou os céus e a terra, em Gênesis 1, eu acho que essa queda já aconteceu. E de fato a criação deste mundo era uma das metas de Deus para resolver a situação que resultou dessa queda dos anjos. Mas sabemos, através de Apocalipse 12, que Satanás conseguiu seduzir 1/3 de todos os anjos do céu para segui-lo na sua rebeldia. Também a possibilidade de outras quedas individuais. Eu dei minha opinião, que Ezequiel 28 não está falando sobre a queda de Satanás. Está falando sobre a queda de um querubim que foi colocado para proteger o jardim de Éden. Isso é assustador. Porque significa que um dos querubins que Deus colocou no jardim, para proteger o jardim depois da queda dos homens, do ser humano, caiu em violência. O pecado de Satanás era arrogância. O pecado em Ezequiel 28 não é arrogância, é muito violento, um guerreiro com espada. E foi fácil para ele começar a abusar até a raça humana. Agora nós vamos entrar naquela pergunta que uma dúzia de vocês fizeram, primeira e segunda semana. A queda em Gênesis 6, 2 a 4. O texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, e essa perversidade pode muito bem significar a natureza humana foi pervertida através da invasão de outra matéria. Meu espírito não contenderá com eles para sempre, ele só viverá 120 anos. Estes 120 anos não significa 120 anos de vida. Significava que houve 120 anos entre este decreto e o dilúvio. Naqueles dias, haviam nefilins na terra, gigantes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles, a descendência deste conjunto, foram os heróis do passado, homens famosos. Agora, existem 3 opções. Agostinho, a opção dele era: os filhos de Deus foram os descendentes de Sete, e as filhas dos homens eram as descendentes de Caim. E Deus estava querendo manter os dois separados, mas houve uma mistura de povos. Segundo, os reis poderosos abusando mulheres. Mas a terceira opção é: os filhos de Deus foram anjos mesmos. Porque eu fico com a terceira opção. A questão, o que significa a frase em hebraico, Bnei Elohim? Essa frase aparece somente 4 vezes em todo o Antigo Testamento. 2 vezes neste contexto e 2 vezes em Jó. Em Jó não tem nenhuma dúvida que os filhos de Deus são os anjos. E quando você tem dúvidas sobre o que significa num lugar, você procura outros lugares para iluminar. Nenhuma outra vez em todo o Antigo Testamento, Bnei Elohim é usado para nós. E não somente isso, a frase filhos de Deus aparece 55 vezes na Bíblia.
Agora isso é um pouco injusto, porque existem duas maneiras para usar filho, para dizer filho. Pode ser tecnologia, aquela coisa que eu fiz. Aquela frase aparece em João com nosso respeito. Mas outra palavra, huios, é usado com duas exceções, somente com respeito de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então, quando você procurar no NVI, todas as ocorrências de Filho de Deus, essa frase, Filho de Deus, aparece somente duas vezes com nosso respeito. Não é comum para nós. E está no plural. Quase todas as outras vezes, a referência é Jesus. Então você não pode dizer, não, Filho de Deus somos nós. Essa frase no NVI é os anjos, ou Jesus Cristo, ou duas vezes os cristãos. A própria Bíblia confirma que isso aconteceu. Primeiro, 2 Pedro. Pois Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno. Em grego não é inferno. Inferno é a lagoa de fogo. A palavra aqui é Tartaros, lugar de sombras, o abismo. Colocando-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Gente, todos os anjos caídos estão em Tartaros. A grande maioria, conforme Efésios e Colossenses, estão nas regiões celestiais. Então, por que tem a maioria dos anjos ainda nas regiões celestiais, mas alguns anjos foram lançados em Tartaros? Porque eles fizeram um pecado diferente do que os outros anjos caídos. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também, veja bem este também é uma dobradiça. Está dizendo que está em 4 e 5 é um exemplo de um perigo para os filhos de Deus e um filho de Deus que foi resgatado. E depois ele dá outro exemplo. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou a Jó. Ló. Então você tem o primeiro perigo e também o outro perigo. Isso indica gramaticalmente que o pecado dos anjos e o que provocou o dilúvio foram a mesma circunstância de que Deus salvou Noé. E Sodoma e Gomorra era outra circunstância de que Deus salvou Ló. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros. Os anjos, em versículo 4 e 5, seguiram desejos impuros. Gênesis 6, desejaram a mulher. E veja bem, todo dilúvio foi provocado por vocês, meninas. Por sua beleza. Eu já falei quantas vezes vocês foram criadas por últimas e vocês são as coisas mais lindas que Deus criou. Até o próprio anjo não resistiu. Especialmente os que seguem desejos impuros. Mas Judas 6 é mais claro ainda.
E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Onde estava a própria morada dos anjos? Nos céus. Ele os tem guardado em trevas, o abismo, o Tartarós, não o inferno. Presos com correntes eternas, veja bem, eterna nem sempre significa eterna. Porque sabemos que eles não vão ficar presos no abismo para todo sempre. No fim dos tempos serão soltos para enfrentar o grande juízo de Deus. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Então ele está dizendo que o pecado dos anjos e o pecado de Sodoma e Gomorra foram iguais. Relações sexuais contra a natureza. Mas como pode ser? Já vimos muitas vezes nas Escrituras que os anjos têm habilidade para sintetizar corpos físicos. Enxergaram a mulher, desejando participar nessa bênção que Deus criou para nós, sintetizaram corpos físicos e geraram filhos com elas. E veja bem, estes filhos foram os grandes heróis da antiguidade, os gigantes. Hércules, quem era o pai de Hércules? Um deus. O pai de Aquiles, um deus. Quase todos os grandes heróis das lendas tiveram pai divino e mãe humana. E somos tão inteligentes hoje em dia que nós achamos que é lenda. A Bíblia está dizendo, em Gênesis 6, que não era lenda, era real. E somente alguma coisa para perturbar você. No dia da vinda do Filho de Deus vai ser igual como os dias de Noé, quando eles estavam casando e se dando em casamento. Muitos dizem, não, vivendo uma vida normal. Não, vá para Gênesis 4. Alguém estava se dando e outra pessoa estava se casando. Não era coisa normal. E Jesus falou, nos dias finais vai acontecer de novo. Pense nisso. Vamos fazer nosso intervalo, porque meu tempo já esgotou. Gente, o nosso pastor Osvaldo tem 2 anúncios para nós. Antes que nós realmente começamos de novo, eu queria esclarecer 2 coisas. Primeiro, você tem que ser um estrangeiro tentando lecionar em português. E, gente, eu penso em português, tudo bem? Eu não estou pensando em inglês, traduzindo, uma tradução simultânea, coisa assim. Eu penso em português, mas às vezes as coisas ficam confusas na minha cabeça, como Ló e Jó, né? Tem o mesmo vogal. Mas Diane falou comigo, Mark, você falou que Satanás estava falando através da boca de Jesus. Que heresia. Eu espero que ele me perdoe, né? Era falar através da boca de Pedro. E outra coisa, Diane falou, Mark, você não vai explicar o que você acha sobre os tempos finais e como vai ser igual com os tempos de Noé. Em Judas
Judas coloca lado a lado dois pecados que ele fala que são semelhantes: o pecado sexual dos anjos e o pecado sexual dos homens de Sodoma e Gomorra. Então, não é possível que um pode tomar o lugar do outro. Que Jesus não estava dizendo que vai acontecer de novo os anjos com as mulheres, mas vai acontecer essa coisa de relações sexuais antinaturais. E quando eu estou vendo o casamento homossexual crescer no mundo inteiro, gente, isso aconteceu em toda a história, no nível cultural de uma cultura inteira, somente mais uma vez em toda a história humana, entre os cananeus. E uma vez que o homossexualismo entra, não sai. E o único resultado é destruir. Então, minha especulação, meu palpite, é que o casamento homossexual que nós estamos vendo aqui no mundo inteiro é aquela coisa que Jesus profetizou como vai ser nos tempos finais. Essa coisa de comer, sentar e comer e beber, aquela frase comer e beber na Bíblia, geralmente em todos os textos, não significa simplesmente sentar e comer e beber. Significa fazer farra, ou farra. 1 Coríntios 10, e o povo sentou para comer e beber e levantou-se para brincar. Aquela frase na Bíblia geralmente significa farra. Então ele está dizendo que a moralidade vai cair por completo. Casamento homossexual e uma farra que vai pegar o mundo inteiro. O problema é que nós evangélicos somos famosos de dizer: o fim chegou. E não chegou não. Então daqui 30 anos eu posso muito bem imaginar você dizendo para mim: Mark, você se lembra aquela vez? Eu me lembro. Mas eu muito mais prefiro daqui 30 anos alguém dizer: Mark, agora que estamos desfrutando a Nova Jerusalém, se lembra quando você falou? Agora, para apoiar essa ideia, a literatura dos judeus não chegou? Eu preciso reiniciar alguma coisa? A literatura dos judeus durante o período do Segundo Templo e também entre os pais da igreja confirma essa interpretação. Primeiro Enoque. Gente, Judas cita primeiro Enoque. Como foi escrito pelo profeta Enoque: eu vi os santos do Senhor vindo na sua glória. Judas cita este livro. E aconteceu que quando os filhos dos homens tiveram multiplicado-se, naqueles dias nasceram a eles filhas lindas e desejáveis. E os anjos, os filhos do céu, olharam e cobiçaram e disseram uns aos outros: vamos, escolhemos esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos. Eles tomaram esposas e entraram a elas e se sujaram. E as mulheres se engravidaram e geraram gigantes, os quais consumiram todos os bens dos homens e depois, eu abreviei, né? Começaram a comer os próprios homens. E como está escrito em Gênesis 6, o mundo se tornou violento. 200 a.C. Segundo Baruque, os anjos desfrutaram de liberdade, mas alguns descenderam e misturaram-se com mulheres, e os que fizeram assim foram atormentados em correntes, mas o resto dos anjos inúmeros se controlaram. Mas os que inabitavam a terra pereceram através das águas do dilúvio, 160 anos antes de Cristo. Júbiles,
Mahalalel tomou Dina como sua esposa, e quando ela deu luz a um filho, o chamou de Jared, porque nos seus dias os anjos do Senhor desceram à terra, os chamados de sentinelas. E Enoque testificou com os sentinelas que pecaram com as filhas dos homens, porque começaram a unir-se com elas para se sujar com as filhas dos homens. E por sua conta, Deus trouxe as águas do dilúvio. 150 a.C. Este documento aqui é dos rolos do Mar Morto. Heróis bravos caíram por conta de mulheres. Eles não gostaram de mulher, tudo bem? Então eles vão culpar a mulher por tudo, né? Esquece deste aspecto. Porque tendo andado na sua obstinância, essa palavra existe em português? Obstinação. Obrigado. Você quase precisa do dom de interpretar línguas quando eu ensino, né? Dos seus corações os sentinelas do céu caíram. Por este motivo foram prendidos, porque não obedeceram os preceitos de Deus. E seus filhos, com a altura de cedros e corpos como montanhas, também caíram. Aqui nós temos uma história apócrifa do pai de Noé, quando a mulher dele ficou grávida. Veja, pensei no meu coração que a concepção era devido aos sentinelas e os santos, um dos nefilins. E meu coração estava muito perturbado por causa da criança. Então eu, Lameque, aproximei com pressa minha esposa, Batenosh, e eu lhe disse: pelo Altíssimo, o grande Senhor, o Rei de todos os mundos, o governante dos filhos do céu, diga-me a verdade e sem falsidade. Essa criança dentro de você é meu? Oh, meu Senhor, meu irmão. Eu pulei vários versículos porque ela fala coisas que a gente não fala na igreja, tentando fazer ele lembrar do momento e do que aconteceu quando a criança foi gerada. Eu juro pelo grande santo, o Rei dos céus, que essa criança é sua e essa concepção é de você. Esse fruto foi plantado por ti e por nenhum estranho ou sentinela ou filho de Deus. Está vendo? Nós temos 3 séculos de escritos pelos judeus e todos entenderam que o pecado de Gênesis 6 era o pecado dos anjos. Os pais da igreja, Justino Mártir, mesma coisa. Ireneu foi discipulado pelo discípulo de João o apóstolo. Gente, pouco tempo depois, mesma coisa. Tertuliano, o pai da igreja latina, mesma coisa. Agora, a habitação dos anjos caídos estão em 3 regiões: nas regiões celestiais, ou na terra governando os governantes, ou no abismo. As condições dos anjos caídos: muitos continuaram nos seus lugares celestiais em glória. Judas 8 fala que essas entidades, no NVI fala seres celestiais, não fala seres celestiais em grego, fala os glórias, ainda caídos, têm sua glória. E é por isso devemos respeitar como Miguel respeitou. Os que participaram nos eventos de Gênesis 6 são presos no abismo, mas mesmo assim eles são organizados. Apocalipse 9, eles têm rei, são poderosos e são violentos. Gente, por que os anjos caídos estão no abismo e os mortos não salvos vão para Sheol? Porque Deus tem misericórdia até do não salvo. Ele não queria colocar eles junto com aqueles anjos violentos. Tem lugar para os homens pecadores não salvos e tem lugar para os anjos caídos. E Deus não deixa os dois passar.
E outra coisa, se lembra quando Lázaro estava no céu de Abraão e o rico estava em tormento? Porque um não poderia passar pelo outro. Há um abismo entre nós e ninguém entra. Ninguém entra. O futuro dos anjos caídos. Os nos lugares celestiais serão lançados para a terra, sexto selo. Dos 7, né? Os no abismo serão soltos, ai para a terra. Todos serão lançados na lagoa de fogo no fim dos tempos. Existe a possibilidade de salvação para eles? Eu digo não. Mas é incrível o número de teólogos, até evangélicos, inclusive Ireneu, que fala que é possível. Por causa de 2 versículos. Efésios 1, 2 trechos. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E Colossenses, capítulo 1. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse, em Cristo, né? Toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. O que está no céu que tem que ser reconciliado com Deus? Isso para mim é uma pílula da morte. Eu nem vou entrar neste trecho. Eu vou manter aquela perspectiva dos meus antepassados. O diabo vai ficar no inferno para todo sempre. Amém. Tem anjos caídos no céu. Tem anjos caídos no abismo. Então, quais são essas entidades que estão perturbando a gente? O que a Bíblia chama de o demônio ou de espírito imundo. Um anjo escapou do abismo? O que aconteceu? E, gente, infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer meu PowerPoint. Então eu vou fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Agora você vai ver meu arquivo. Nem dá para ler. Amém. Que bom. A perspectiva de ambos os judeus e os pais da igreja era que os demônios não são anjos caídos. São as almas dos gigantes que morreram no dilúvio. Lilian está pronta para morrer aqui. Vamos pensar um pouco pela lógica. Este híbrido morreu. Onde você vai colocar a alma dele? No Hades com os homens? Ai aos homens. No abismo com os violentos? Não com eles. Então a ideia era que eles são soltos até o fim dos tempos. Enoque 15. E depois os gigantes, os produtos de espíritos e carnes, são chamados de espíritos malignos da terra. E a terra vai ser sua moradia. Os espíritos malignos procederam de seus corpos. A palavra em português é prole. Prole dos anjos e as mulheres. Posso falar assim? A descendência destes dois morreu no dilúvio.
E está escrito neste livro, mas suas almas vão ficar aqui na terra. Porque nasceram de mulheres e os sentinelas serão espíritos malignos na terra, e serão chamados de espíritos malignos. E os espíritos dos gigantes perseguem, oprimem, destroem, atacam, batalham, fazem destruição na terra e criam problemas. Interessante, engraçado. Toda essa coisa ruim e depois e criam problemas, gente. Estes espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e mulheres porque procederam deles. Desde o dia da destruição e morte dos gigantes, as almas que saíram dos seus corpos vão destruir sem serem julgados até o dia da consumação, no dia do grande juízo. E tem outros livros iguais entre os judeus. Mas não foram somente os judeus que ensinaram desse jeito. Os pais da igreja também ensinaram. Desculpe. Justino, segundo a Apologia 5, escrevendo no ano 140. Deus, uma vez que fez o mundo inteiro e sujeitou as coisas terrestres ao homem, e arrumou os elementos celestiais para as estações, entregou o cuidado do ser humano aos anjos. Mas os anjos transgrediram e foram cativados pelo amor de mulheres e geraram filhos que são chamados de demônios. Disso também, desde que poetas não souberam que os anjos e os demônios gerados por eles fizeram, quer dizer, todas aquelas histórias por Homero, todas aquelas histórias dos gregos sobre os demi-deuses. A sabedoria do mundo, disso também, desde que os poetas não souberam o que os anjos e os demônios gerados por eles fizeram, disseram que era Deus mesmo que os gerou, mas foram os anjos que geraram os deuses dos pagãos. Atenagoras, grande herói da igreja, advogado por criação, mas se tornou um cristão e defensor de cristianismo. Destes mantes de virgens, então, foram gerados os gigantes. E os poetas têm dito algo sobre os gigantes. Não seja surpreendido por isso. A sabedoria do mundo e o divino, são tão diferentes quanto a possibilidade e a verdade. Um é da terra e o outro do céu. As almas dos gigantes, quais são os demônios, andam neste mundo, fazendo ações que convêm com as naturezas que têm recebido. Na perspectiva dos judeus e na perspectiva dos pais da igreja, os demônios não são anjos caídos. Os demônios são as almas desencarnadas. Já ouviu essa frase? Dos descendentes de anjos e mulheres que morreram no dilúvio. Agora, e tem mais dois teólogos modernos. Henry Thiessen, o diretor de teologia no Colégio Wheaton, um dos colégios mais respeitados nos Estados Unidos, e também Merle Unger, professor em Dallas Seminary, que ensinaram o que eu estou ensinando hoje. Então, não sou o único maluco que acredita desse jeito. Então, vamos pensar um pouco. Primeiro, há um lugar onde você encontrou uma associação entre anjo e demônio. Quer dizer, a Bíblia fala em um anjo, quer dizer um demônio. Não existe nenhum versículo que identifica anjos com demônios. São sempre chamados de espíritos imundos, ou um espírito sujo, um espírito maligno, mas nunca se chama de um anjo. Outra coisa, os demônios gostam de fazer o quê?
habitar nos corpos do ser humano. Tudo bem, Satanás também fez isso com Judas. Mas um anjo precisa habitar num corpo humano para ter corpo? Se um anjo está querendo um corpo, ele é muito capaz de sintetizar corpo. E a ideia seria que os demônios querem corpo porque são almas desencarnadas. Foram gerados com corpos e querem voltar para corpos. Até o ponto que se tem que caber 1.000 ou 7.000 almas desencarnadas num corpo só, eles conseguem. E também não é interessante que quando o demônio sai de alguém, ele vai para onde, conforme Jesus? O deserto. E a Bíblia fala que o deserto é o lugar de habitação de demônios. Posso brincar? Está horrível. Eles foram tão traumatizados pelo dilúvio que nem querem chegar perto de água. E outra coisa, quando os porcos foram endemoniados, correram para onde? A água, para se livrarem dos demônios. Então, meu entendimento é que os demônios não são anjos caídos. De fato, são o fruto de uma das quedas dos anjos. Mas, consequentemente, por um ato de misericórdia, Deus não os colocou no abismo, mas são soltos entre nós, dizendo que são deuses, dizendo que são a tia Joana que morreu, para enganar a gente e dominar a gente. Que oração? What? 20 minutos. Puxa, muito bom. Mais 20 minutos. Ok. Eu vou guardar 15 minutos para responder a pergunta: o que é que os seres malignos podem fazer com a gente? Se alguém não tem pergunta, eu não acredito. Mas você tem que falar alto, porque eu tirei os aparelhos, né? Eu acho que posso colocar rapidamente, mas... Perguntas? Sim. De fato, nós temos literatura judaica que vai de 230 anos antes de Cristo até um rabino que reagiu contra Agostinho. Agostinho foi o primeiro para rejeitar que foram anjos, porque ele era platonista. Então a ideia de um mundo espiritual tornar-se material era repugnante para ele. Ele que também matou a ideia do milênio. Mas a ideia por séculos e séculos era o que eu estou apresentando. Era Agostinho que acabou com essa ideia. A Bíblia fala sobre Golias. Golias, a origem dele era dos sobreviventes. Então, os gigantes que nós encontramos na Bíblia e os heróis que nós encontramos... muito bom. E os heróis... Hércules, Aquiles, que nasceram depois do dilúvio. É possível que a genética deles sobreviveu em Noé e seus filhos? Não. A explicação seria que ainda hoje acontece essa mistura de vez em quando. Eu estava estudando para me tornar bruxo quando eu era adolescente.
Eu era filho adolescente batista, mas querendo ser bruxo, né? Eu fiz muita literatura e conversei com várias bruxas sobre o que elas fazem. Gente, as bruxas juram que até hoje elas têm relações sexuais com o diabo, geram filhos e na hora que o filho nasce, é sacrificado. Uma dúvida relacionada à questão numérica. Do que? Uma questão numérica, questão matemática. A gente imagina que para lidar com uma população de mais de 5 bilhões de pessoas no mundo, há de haver um número grande também de demônios. Será que até a época do dilúvio houve uma reprodução tão grande a ponto, né, de se produzirem tantos demônios assim? Porque a Terra era habitada só naquela região, a Terra toda não estava habitada ainda. Essa pergunta seria igual com como é que Moisés conseguiu água no deserto para 3 milhões de pessoas. Matematicamente, eu não tenho resposta. Mas também, eu acho que precisamos tirar de nossas mentes que cada pessoa tem seu próprio demônio. Eu acho que não é desse jeito. Eu acho que passamos por tentações e coisas assim, mas eu não acredito que cada pessoa tem um demônio, como cada pessoa pode ter um anjo de guarda, né? Eu acho que para você chamar a atenção do demônio, você tem que fazer coisas. Por exemplo, viver num pecado. O pecado sexual é a melhor maneira possível para adquirir uma infecção espiritual. Mas eu não acredito que todos têm. Então, não precisamos pensar em termos de 6 milhões, 6 bilhões. Mas, do outro lado, eu não sei qual foi a taxa de reprodução naquela época. Sim. Bom, se nós vemos que demônios são um grupo diferente de seres caídos, são dois concorrentes a destruir o mundo, como é que eles se juntam nesse contexto? Excelente pergunta. O rei de um é o rei do outro. Satanás é chamado o príncipe dos demônios. Ele é o Deus deste mundo. E os dois são sujeitos a ele. E se nós temos nosso temor de Satanás, imagine eles que podem o ver cara a cara. E gente, nós não temos nenhuma ideia do poder e esplendor de Satanás. Ele era um dos anjos mais poderosos que Deus criou. E agora ele usa todo aquele poder contra Deus. Sim? Sim, meu irmão. Quais eram os espíritos em prisão a quem Jesus pregou após a morte? Nós temos duas opções. O que eu entendo é que aqueles espíritos são os anjos caídos, porque anjos são chamados de espíritos. Por que Satanás provocou essa mistura entre anjos e o ser humano? Porque Gênesis 3 falou que através da descendência da mulher viria o Messias que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então, através de adulterar a raça humana, ele ia atrapalhar a vinda do Messias. Jesus desceu para o abismo, a prisão, não para pagar por nossos pecados. Ele já pagou por nossos pecados na cruz. Tetelestai. Terminei. Acabou. Ele pagou pelos pecados e sua restauração com o Pai foi restaurado. Ele desceu para Tártaros para declarar sua vitória. Vocês tentaram me atrapalhar. Eu venci. É assim que eu entendo. Ok, agora... Ok, mais uma. Sim, Willing. Agora vem Willing. Eu acho que perdemos o som. O cristão, o homem salvo, ele é composto de um espírito, tem a sua alma e tem o seu corpo. Eu entendi a respeito do que você falou ainda há pouco,
Sim. E que, E assim também que eu entendo. corretamente, mesmo um indivíduo salvo pode ser possuído por um demônio. É isso aí? Você me antecipou. Vamos falar agora sobre o que os seres malignos podem fazer com os crentes. Primeira coisa, a Bíblia não usa a palavra possuído. Nós, teólogos, nós temos desenvolvido possuído, obcecado, oprimido, coisas assim para distinguir o que acontece com descrente e crente. Mas, de fato, essas diferenças não vêm das Escrituras. A palavra em grego é daimonizomai. Daimonizomai significa sujeito à influência de um demônio. Pode ser uma influência leve, né? Eu acho que todos nós fomos endaimizomados. Eu sei que Dain tem sido. Não. Eu sei que houve uma vez que Pedro, por exemplo, estava sob a influência de um demônio. Não um demônio, agora preciso modificar. Ele estava sob a influência de Satanás. Até os casos mais graves. E muitas vezes as pessoas levantam argumentos filosóficos. Não, como é que o Espírito Santo pode estar no mesmo lugar com Satanás, com o demônio? Eu não vou responder essas perguntas. Eu vou ler trechos. Por exemplo, o que faremos com Atos 5:3? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Aquela palavra encher, plerao, pode ser usado de uma de duas formações. Quando você está querendo dizer que alguma coisa encheu com si mesmo, você fala, ele encheu o espaço, só. E em grego isso significa que ele encheu o espaço com si mesmo. Então, como as águas enchem o mar, fala o Antigo Testamento. As águas enchem o mar de quê? De água. Como as estrelas enchem o céu, de quê? Como Satanás encheu o coração de Ananias, de quê? Se você quiser dizer que ele encheu o espaço com alguma coisa, você usa uma construção. No caso dativo, ele encheu o espaço com água. Isso já indica que não é ele que está enchendo, mas ele está enchendo o espaço com outra coisa. Satanás encheu o coração de Ananias consigo mesmo, do mesmo jeito que o Espírito Santo deveria encher o coração do crente. A Bíblia não chama isso de possessão, opressão. A Bíblia simplesmente fala, aconteceu. 1 Coríntios 10:16. O cálice da bênção que abençoamos não é uma participação no sangue de Cristo. E o pão que partimos não é uma participação no corpo de Cristo. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? O sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Uma vez eu estava em Salvador com meus colegas missionários e nós fomos para um restaurante. E eu vi alguma coisa que teve a aparência de Nossa Senhora de quem sabe, lá no fundo. E eu, primeiro ano aqui no Brasil, eu estava lendo o cardápio. Toda comida neste restaurante tem sido consagrado a Ima.
O que é Iemanjá? Gente, eu não comi mais uma mordida. O que Paulo está dizendo, do jeito que você entra em comunhão com Jesus através da ceia, você entra em comunhão com o demônio quando você come carne sacrificada e oferecida aos demônios. Do mesmo jeito. 1 Coríntios 12, 1. Seria muito bom para você procurar este texto na sua Bíblia. I'm sorry? 1 Coríntios 12. O Paulo, em 1 Coríntios 12, está tratando o assunto de falar em línguas. E ele começa, sempre em Paulo, o primeiro parágrafo já revela tudo. O primeiro parágrafo do livro, ele já explica o conteúdo e o tema central. Em 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo está tratando o abuso de línguas na igreja. Mas ele começa por dar seu palpite sobre a fonte do abuso. Irmãos, quanto aos dons espirituais, negativo. Em grego é quanto aos espirituais. Nós podemos ver o que ele queria dizer em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, ele está colocando lado a lado profetas e os que falam em línguas. Ele nunca fala dom de línguas. Na Bíblia não existe dom de línguas, existe falar em línguas. Então ele está colocando os dois lado a lado e finalmente ele fala: se alguém se achar profeta ou espiritual, e essa palavra aqui. Aqui, espiritual não significa dons espirituais, significa, agora, eu quero escrever sobre os que falam em línguas. Não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes sobre o quê? Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Quem levou os pagãos aos ídolos? Os demônios. Vocês não sabem que o gentio sacrifica aos ídolos está sacrificando aos demônios? Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Um coríntio, falando em línguas, estava dizendo Jesus seja amaldiçoado. E quem estava falando pela boca da pessoa? Os demônios que estavam operando nos templos pagãos. 45 quilômetros de Corinto era a caverna da pitonesa. Ela ficou num tripé, cheirando a fumaça, falando em línguas. E os sacerdotes do templo de Apolo estavam traduzindo para as pessoas que queriam ouvir ela. Houve um sincretismo para que os demônios que estavam nos templos pagãos estavam invadindo a igreja, fingindo o Espírito Santo. Gente, o que é necessário para um demônio tomar conta de você até que o ponto que está utilizando sua cabeça, sua alma e sua boca para falar heresia? Não seria uma invasão muito forte? E, gente, outra coisa. Os mesmos erros que nós encontramos em 1 Coríntios 12, 13 e 14 são os mesmos erros que nós encontramos na igreja pentecostal hoje em dia. Se forem os mesmos erros, provavelmente tem a mesma fonte. Podemos ver a mesma coisa em 1 João 4:1. Amados, não
confiem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito Santo deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ele está dando ordens para a igreja. Naquela época, o dom de profecia ainda estava funcionando. E ele está dizendo, na sua igreja, se alguém levantar-se para profetizar, nenhuma vez você pode confiar que é o Espírito Santo. Pode muito bem ser um espírito imundo fingindo o Espírito Santo, utilizando sua boca. Essa pessoa foi possuída? Gente, a Bíblia não usa essas categorias, mas podemos dizer que a opressão foi muito grave para o demônio usar a boca de um crente dentro do culto para profetizar. 1 Coríntios 11:1. Espero que vocês suportem um pouco minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. E agora eu vou pular para versículo 4. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolheram um espírito diferente do que acolhem, um evangelho diferente do que aceitaram, qual foi o espírito que eles acolheram no início? O Espírito Santo. E ele agora está usando o mesmo verbo, dizendo que os coríntios já acolheram o outro Espírito do mesmo jeito que receberam o Espírito Santo no passado. Eu acho que nosso tempo está acabando. E vocês podem ver, eu tenho mais versículos aqui, quando você baixar a apostila. Gente, a Bíblia está dizendo que quando nós apresentamos os membros de nossos corpos, nós nos tornamos os escravos de Satanás. A Bíblia está dizendo que quando nós apresentamos nossas mentes a Ele, Ele pode até possuir nossas mentes até o ponto que você se torna profeta de um demônio. Eu não sei sobre essas categorias de possuído, oprimido, obcecado. Eu não sei, porque a Bíblia não usa essas categorias. Mas está dizendo que o maligno pode infiltrar você até um ponto muito forte. E cuidado, porque se você se entregar ao pecado, se você fizer sexo com a pessoa errada, você vai levar uma infecção espiritual. E eu vou terminar por correr para o que Willing falou. Eu entendo que o templo em Jerusalém era uma figura, uma ilustração da gente. O templo era tricotomista e eu entendo que nós somos tricótomos. Tem o Santo dos Santos, tem o lugar santo e tem o corte exterior, o lugar público. O lugar público é igual com o nosso corpo, entra em contato com toda a sujeira do mundo. O lugar santo é igual com nossas almas. Mas o Santo dos Santos é o lugar da habitação do Espírito Santo, quer dizer nosso espírito. E se lembra que no Antigo Testamento, de vez em quando, a presença do Senhor saiu do Santo dos Santos e encheu o templo? Do mesmo jeito, quando nós somos sujeitos ao Espírito Santo, Ele sai do Santo dos Santos e enche nossas almas e enche nossos corpos. Mas você pode expulsar Ele até o ponto que Ele tem que recuar somente para o Santo dos Santos, deixando o próprio Satanás tomar controle do seu corpo, até da sua alma.
Mas aquela coisa que nasceu de Deus, Ele não toca. E aquela coisa nem pode pecar, porque aquela coisa não é coisa, é pessoa. É a própria natureza de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós. Que pena que eu não tenho tempo para dizer o que fazer se você tem uma infecção espiritual. Seria importante. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Vou dizer o que, Diane? Eu vou dizer o seguinte: se existe um pecado na sua vida que você não consegue superar, que você de fato é um escravo daquele pecado, é muito provável que alguém está dominando sua vida. E você não precisa deixar isso continuar. Nós podemos resistir. Nós podemos rebelar contra este invasor do movimento sem alma. Mas muitas vezes os crentes, não pode ser. Não pode ser. E consequentemente, sofremos. Que oração, Diane? Ok. Quero agradecer a vocês por sua paciência. Do jeito que eu posso, certamente eu estou aberto para responder as suas perguntas. De jeito nenhum eu vou me levantar como autoridade. Se você não concorda comigo, é somente você e mais 10 bilhões, né? Então, não faz mal. Mas eu espero que agora você tenha um entendimento melhor do mundo espiritual que está se posicionando contra nós. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, que o Espírito Santo dentro de nós é muito mais forte do que todo o nosso inimigo junto. Que nós não precisamos ser derrotados, dominados por eles. Obrigado que através de Jesus Cristo no céu e Espírito Santo dentro de nós, nós temos tudo o que precisamos para servi-lo livremente, Pai. Que Tu sejas honrado. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado por sua presença.